Boa tarde, pessoal. Quarta-feira, 13 de novembro de 2013, estamos aqui de novo às 3 horas da tarde para falar ao vivo da Web TV de Esportes do Jornal NH. Sou Chico Luz, apresentador desse nosso web show, também editor de esportes do NH. Tem aqui o meu lado André Reck, que vai falar hoje, vem aqui hoje para falar sobre o Novo Hamburgo, né, André? Que está nessa reta final de preparação aí para a disputa da Supercopa. Ontem à noite foi definido o último time que se classificou para a competição, que foi o Pelotas. O Pelotas acabou perdendo o Brapel lá no Bento Freitas, mas ainda assim ficou com a vaga, porque ficou com o título, né, da Copa Sul Fronteira, porque havia vencido o primeiro jogo por 1-0, perdeu ontem por 2-1. E assim estão definidos os classificados, André. Novo Hamburgo, Inter como vice-campeão da Metropolitana, Passo Fundo e Pelotas. Tu tem acompanhado o Novo Hamburgo de perto, já falou com o pessoal, vai depois ali no treino hoje, tu vai às Pelotas na sexta-feira. O que dá para esperar dessa Supercopa? O interesse do Novo Hamburgo é grande, a gente vê assim que vem sendo tratado com muita seriedade nessa busca da vaga na Série D. É isso aí, Chico. Eu conversei ontem com o Luizinho Valentim, né, vice-presidente de futebol do Novo Hamburgo, e ele definiu bem o que é o foco do Novo Hamburgo nessa competição, né? Ele me disse que vale o semestre, o Novo Hamburgo vai estar jogando o semestre, é o grande objetivo, né? A vaga na Copa do Brasil está garantida, mas o que o Novo Hamburgo quer mesmo é a vaga na Série D, né? E não é de hoje, né? Já que há muito tempo que vem falando nisso. Isso mesmo. E passa por aí toda a programação do Novo Hamburgo para o ano que vem, né? Porque conquistando a vaga na Série D, o Novo Hamburgo vai ter condições de montar um grupo ali já legal para o gauchão, para começar ali a trabalhar para a Série D. Tendo só a vaga na Copa do Brasil, aí tem que pensar um pouquinho, né? Porque Copa do Brasil, aí daqui a pouco 2 jogos pode ser eliminado, então montou um baita elenco, né? Copa do Brasil pode ser um 15 de novembro que chega numa semifinal, mas também pode ser aquele jogo que tu pega um time grande em casa, perde por 2-0 e tá fora, né? Esse é o problema. Isso aí, esse que é o complicado, e a Série D não, aí tem um calendário de jogos, né? Então é realmente o grande objetivo do Novo Hamburgo, e eu acho que o Novo Hamburgo chega em grandes condições, né, Chico, de pelo menos brigar de igual para igual. Aliás, foi o que o Luizinho me comentou, que ele vê um equilíbrio entre esses 4 clubes. Sim. Aí que vão estar na disputa, né? Porque afinal de contas o Novo Hamburgo ganhou a Willy Sanvito, ganhou a Metropolitana, então é o clube que chega lá com 2 títulos, né? Pois é, eu tava acompanhando, né, André? A gente viu assim, acaba sendo muito parelho mesmo, como o Luizinho falou, porque a gente vê, por exemplo, o Passo Fundo, que venceu na Serra, ele foi vencedor do Novo Hamburgo, venceu o primeiro turno, perdeu a final do segundo turno e venceu a finalíssima. O Pelotas, a mesma coisa, venceu o primeiro turno no Brapel, perdeu o segundo turno no Brapel e aí ganhou o Brapel final. Então tem aí dos 4 times que vão jogar, né? Só o Inter que meio que chegou de gaiato, porque não foi bem no primeiro turno da Metropolitana, mas acabou indo bem no segundo. Só que o Novo Hamburgo tem a questão de ter vencido o Sanvito, que jogou contra times de outras regiões, né? O Novo Hamburgo passou pelo Pelotas, que está nessa final agora. Não passou pelo Passo Fundo, porque o Passo Fundo caiu antes. Mas o Novo Hamburgo também pegou o São Paulo, que é um time que subiu de divisão, então é um time que vem num momento bom. Me parece que o Novo Hamburgo assim, tem realmente Foi uma briga mesmo, né? Briga dentro de campo e no final do jogo também, né? Então eu acho que o Novo Hamburgo me parece mesmo que está assim, num momento jogando um futebol melhor e com resultados melhores, né? Eu acho que isso é muito importante. Sim, vem com resultados e que nem o Luizinho falou, né? Todos os jogadores ali sabem que o que eles ganharam ontem, hoje já, né? Já é passado, né? E tem que pensar no futuro. Todo mundo está querendo aí se manter no Novo Hamburgo e tal, então vai querer mostrar trabalho também nesse final de semana aí lá em Pelotas. Legal. Novo Hamburgo joga na sexta-feira, os jogos vão ser de semifinal na sexta-feira e a decisão no domingo. Hoje à tarde, a gente vai ter hoje às 7 horas da noite, melhor dizendo, nós vamos ter o sorteio das partidas, né? Então, Novo Hamburgo, Pelotas, Inter e Passo Fundo vão ser definidos aí os confrontos da semifinal. Os jogos serão na sexta-feira, às 6 e às 8h30 da noite. E a decisão vai ser no domingo, às 8 horas também. E tem aquele detalhe, né, Chico, de, por exemplo, se o Inter não pegar se o Novo Hamburgo não cruzar com o Inter na semifinal e chegar numa final com o Inter, já está garantido. Já está na Série D. Né? Porque o Inter, enfim, exatamente, porque o Inter entra meio como café com leite na Supercopa, porque ele depois não venceu a Metropolitana, né? Ficou com a vaga porque o Novo Hamburgo deveria ter as 2 vagas. E como o Inter já participa da primeira divisão brasileira, abre aí um espaço para o time que enfrentá-lo na decisão, vai direto para a disputa da Série D do Brasileiro do ano que vem. Além disso, né, André, além do jogo do Novo Hamburgo na sexta-feira, da preparação hoje toda que a gente vai ter, tu vai acompanhar depois do treino lá, temos também o jogo entre Grêmio e Vasco hoje na Arena, jogo importantíssimo para o Grêmio pelo Brasileiro, Grêmio que tem que acabar com o seu jejum de gols, tem que acabar com o seu jejum de vitórias, para se manter no G4, porque a briga está cada vez mais acirrada ali na disputa por uma vaga na Libertadores. Vai ser um jogo complicado, o Grêmio brigando lá em cima, brigando para se manter no G4, o Vasco lá embaixo, uma posição ali fora da zona de rebaixamento, né, brigando para não cair, uma briga boa.
E o Grêmio, vamos ver, né? São 6 jogos sem marcar nenhum gol, né? 7 jogos sem vitória, 6 jogos sem marcar. Sem marcar, então vamos ver aí se essa noite aí o ataque do Grêmio desencanta, né, Chico? Pois é a missão que o Grêmio tem, a obrigação de ganhar esse jogo. O Vasco, no papel, não é um time forte, mas é aquilo, o time grande, está desesperado, sempre arranja força de algum lugar, né? O Vasco conseguiu fazer isso no final de semana também. E o Renato deve manter o mesmo time, né? Tava se falando da possibilidade daqui a pouco dele colocar o Maxi Rodrigues ali no meio, mas... Pois não sei se ele vai mexer no time, não. Eu acho que não também. Acho que ele vai manter a mesma ideia de time que atuou nas últimas partidas. O ataque com Kleber e Barcos, né? Lembrando que o Vargas está com a seleção chilena, por isso também não joga. Na quinta-feira a gente vai ter, amanhã, melhor dizer, nós vamos ter então o jogo entre Atlético Mineiro e Inter, pelo fechamento aí da 34ª rodada do Brasileiro. E vamos ter também, começou agora nessa tarde da quarta-feira, o primeiro jogo das eliminatórias da repescagem, das eliminatórias da Copa do Mundo para a Copa de 2014. Começou agora com um jogo entre Jordânia e Uruguai. Uruguai mesmo jogando lá no Oriente Médio. André ganhou por 4-0 da Jordânia, 5-0. Teve um gol do Cavani no final, quase esqueci desse gol. 5-0 para o Uruguai fora de casa, praticamente consolidada a vaga. Os jordanianos, coitados, tiveram ali o sonho de uma noite de verão, acabou. E hoje à noite também às 6h30 do final da tarde, início da noite, temos jogo entre México e Nova Zelândia, também jogo de ida da repescagem. Nós voltamos então nessa quinta-feira para falar sobre essa partida do México com a Jordânia, falar tudo sobre Grêmio e Vasco, projetar também o jogo do Inter com o Galo e muito mais, falando também do Novo Hamburgo, cada vez mais próximo ainda da disputa da Supercopa. Fique conosco nessa quinta-feira às 3 horas da tarde de novo. Até lá!